Pode falar. Está gravando. Ok, então nossa aula, a partir de agora, vai ser da espiritualidade dos animais. Nós vamos falar sobre o desencarne animal e o reencarne animal, tá? De começo, a gente vai assistir um filminho que fala alguma coisa sobre isso. Pode soltar, João. Muitas vezes nos perguntamos: os animais têm alma? A doutrina espírita nos faz entender que os animais têm alma e que ela sobrevive à morte do corpo. São seres que têm sentimentos iguais aos nossos, que amam, se entristecem, que sentem alegria, euforia, que dependem de nós para ajudá-los na sua evolução, assim como os bons espíritos nos ajudam. Infelizmente, os animais domésticos, como o cachorro e o gato, têm um tempo de vida menor que o dos humanos. Geralmente, quem tem um bicho de estimação o considera da sua família, e quando ele desencarna, muitos, principalmente quem acredita em reencarnação, pergunta: será que há algum lugar ou alguém esperando por ele do outro lado? O Livro dos Espíritos explica questionamentos como este. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim útil, e criado seres inteligentes sem nenhum futuro, fora blasfemar da sua bondade que se estende por sobre todas as criaturas. Os animais, quando desencarnam, também vão para o plano espiritual e são recebidos por espíritos preparados. O Espiritismo considera os animais como nossos irmãos mais novos, que estão em processo evolutivo, precisam de amor, carinho e cuidados. Os animais amam incondicionalmente, são fiéis aos seus donos. Apesar de serem seres menos evoluídos, ensinam a todo momento o que é o sentimento puro e sincero. Uma vez que os animais nos ajudam a transmutar a nossa infelicidade e negatividade, nos ajudam a tornar-nos uma pessoa de maior qualidade. Quando estamos receptivos e conscientes do trabalho que nossos animais domésticos estão fazendo, vamos estar mais dispostos a servir e a cuidar deles, o que ajuda a acelerar a evolução da sua pequenina alma. Os humanos, por sua vez, têm um ego mais desenvolvido que o dos animais. Utilizado com sabedoria pode ser muito bom. Ser humilde e aprender a ser menos egoísta e mais amável perto dos bichos. Por intermédio dos animais, é possível aprender a canalizar a energia do ego para praticar ações cada vez mais construtivas. Abre seu som, Sueli. Você fechou seu som. Seu áudio. É isso? Desculpa, João. É que eu fecho o som para ter o menos possível de ruído, tá? É. Então vamos lá. Os animais no planeta Terra. Vamos falar da Terra. Vamos falar desse planeta aqui que a gente está instalado. Os animais são vistos no nosso planeta, pela maioria dos seres humanos, como seres sem alma, objetos dos quais podemos dispor de acordo com nossas necessidades e vontades, os quais não têm direitos nem sentimentos e cujos deveres ultrapassam muitas vezes aquilo que são capazes de suportar. Quem falou isso aí foi o René Descartes. René Descartes, ele era matemático, físico, filósofo. Ele não tinha nenhuma intimidade com espiritualidade, ele não tinha, o que ele pensava era na razão.
Então, ele acreditava que os animais estavam aqui para servir. E que eles não tinham sofrimento, que eles não tinham dor, que eles não tinham nada. Já que eles só estavam aqui para servir de alimento, servir de transporte, servir simplesmente para usufruto dos homens. Infelizmente, essa ideia ainda perdura até hoje para algumas pessoas, tá? Em alguns locais também, porque é uma coisa cultural. A gente, graças a Deus, está evoluindo um pouquinho, e a gente, graças a Deus, conhece o Espiritismo, e a gente vai entender que não é bem assim, que é muito pelo contrário. Nós é que temos que ajudá-los e muito, tá? Nós temos que compreender os animais como espíritos em evolução. Por quê? Os animais, eles nos veem como deuses, assim como nós vemos Deus. Então, vamos lá. O animal, ele é completamente dependente da gente. Assim como eles não têm como se manter sozinhos. Prestem bem atenção nessa característica. Sofrem, sentem, amam e partilham dos nossos sentimentos. Todo dia que eu chego em casa, esse eu é vocês, tá? E eu também. Então, eu vou contar sempre a história como eu, mas somos nós, e todas as situações que nós passamos. Nós chegamos em casa cansados, bravos, chateados, chutando o pau da barraca, levamos travada no trânsito, a gente brigou com a chefia, a gente, sabe, está mal-humorado, alguém foi desagradável, mas aquele serzinho que nos recebe na porta, ele está abanando o rabo, ele está feliz, ele não quer saber se você está bravo, ele quer te dar carinho, ele quer te dar amor. Então, ele sente, ele ama você, você é um Deus para ele. E ele também sofre quando a gente chega em casa e está tão cansado, tão aborrecido, que nem atenção para ele não dá. Ele sofre, viu? Então, quando eu chegar em casa, que eu estiver muito cansada, que eu estiver muito triste ou muito chateada, faz um carinho nele. Ele vai receber esse carinho, ele vai te dar 10 vezes mais esse carinho, quando você menos precisar. Próximo slide, João. Os animais no planeta Terra. Se saberem amar, sem saberem amar os irracionais e os irmãos mais ignorantes, colocados sobre a sua imediata proteção, os homens mais educados da Terra exterminam os primeiros para a sua alimentação e escravizam os segundos para objeto de exploração grosseira. Isso aí está lá no Consolador, né? Na questão 136. Tudo que a gente vai passar aqui para vocês é tudo fruto de estudo. A Sueli não colocou nada aqui. A Sueli fez pesquisa, estudou e leu livros, tá? A compaixão pelos animais está intimamente ligada à bondade de caráter. Quem é cruel com os animais não pode ser um bom homem. De novo, uma nova explicação. Quando eu era pequena, e isso faz bastante tempo, sempre tinha um circo estrangeiro que vinha para São Paulo, ou então, eu estou falando de São Paulo, sempre tinha um circo diferenciado, o ingresso era caríssimo. E meu pai fazia questão de levar a gente no circo, eu e mais 4 irmãos que eu tinha. A coisa que eu mais odiava era circo. Porque, veja, eu tinha o quê? 7 anos, 6 anos. Eu olhava para aquilo e eu via o elefante ficando de pé, com um minúsculo chapeuzinho na cabeça, aquele bicho imenso, sendo escravizado para ficar de pé. Eu via aquele urso que apanhava de chicote para ficar sentado. Eu via aqueles cavalos andando naquele picadeiro que não tinha nada a ver com a pata do animal, que aquilo lá você via que era um sofrimento, e aqueles animais todos respondiam na base do chicote. E muitos deles aprendiam na base da fome. Isso para mim era terrível. Até hoje, quando você fala para mim de circo, eu ponho, sabe, eu não gosto. E já se vão muitos anos.
Por outro lado, o dia que eu aprendi a ver o Circo de Soleil, a primeira vez que teve aqui em São Paulo, que eu fui ver assistir, eu achei maravilhoso, sabe por quê? Porque era o humano que estava sofrendo para dar alegria para o humano. Olha a diferença. Não era mais um animal que estava sofrendo para eu ficar contente, não. Vem cá, você vai para o Circo do Soleil, você vai passar fome, você vai chorar, você vai se sacrificar, você vai trabalhar durante 8, 9 horas por dia para fazer espetáculo de 1, 2 horas. Você vai sentir dor, você vai sofrer. Então, tá bom. Então, nós estamos no paralelo. Então, eu vejo o homem fazendo o sacrifício pelo homem. Para mim, está tudo certo. É assim que eu vejo. Eu não suporto ver um animal fazendo, como tem muitas vezes essas memes que tem nos TikTok da vida, aí você vê, ai, que bonitinho, ele rola para lá, ele rola para cá. Ele não rola para lá e nem rola para cá. Foi o cara que ficou insistindo para ele fazer aquele truque, muitas vezes oferecendo um biscoito. O bicho vai trabalhar pela comida. Então, muitas vezes, ele está sofrendo. Mas isso é uma outra história que um dia a gente conta. Próximo slide, João. Vamos lá. Olha que coisa linda isso aqui. Um amigo perguntou ao Chico Xavier o que acontece quando os animais morrem. Alguns, como os espíritos, disseram, Allan Kardec, codificador do espiritismo, reencarnam de imediato, sendo muitas vezes quando há verdadeiro afeto entre eles trazido de volta a seus donos. Segura que eu já vou explicar. Outros ficam durante um tempo no mundo espiritual, muitas vezes se reencontrando com seus amigos, donos desencarnados, que continuam responsáveis por eles. Está lá no Amigo dos Animais, Chico Xavier, numa psicografia do Bacelli, do Carlos Bacelli. Bom, o que acontece? Prestem atenção, isso é importante para todos vocês agora e para mim também. Nós temos os nossos animais de estimação. A gente está transferindo muita responsabilidade de conhecimento para esses animais. Por quê? Nós estamos considerando os animais como membros da família. Nós estamos considerando nossos animais como nossos filhos. Como agora há pouco eu falei, a minha filha de 4 patas. Isso não é bom. Por quê? O animal, ele entra na tua vida, ele entra na tua casa para ser o teu companheiro, para você compartilhar. Mais que compartilhar, você vai ser o tutor desse animal. Então, a gente está falando isso desde sempre. Ele é o tutor. Nós o estamos ensinando. Então, vamos lá. Assim como nós fizemos o primário, depois a gente foi para o ginásio, foi para o colégio. Ah, tá bom, Celia, eu não sou dessa época. Ok, eu fiz da 1ª à 8ª série, depois da 8ª série eu não sei o que mais lá, depois curso superior, depois pós-graduação. Tá certo? Bom, nesse tempo que a gente fez todos esses cursos, a gente não foi mudando de professor e não foi mudando de escola? Ok, temos o nosso animalzinho. Nosso animalzinho está com a gente. Chega um determinado ponto, um determinado tempo, que ele precisa ir para uma outra escola. Essa outra escola vai estar lá em cima no mundo superior, ou seja, em outros mundos. Então, ele precisa deixar essa escola, porque ele já fez todo o aprendizado dele. Então, ele precisa de novos aprendizados. Provavelmente com novos tutores. Provavelmente trabalhar em outras áreas. Daqui a pouco eu explico esse trabalhar em outras áreas. Tá? Então, vamos começar a ter essa noção. O animal, ele desencarna, assim como nós vamos desencarnar um dia. Mas o meu mundo não acabou e nem o dele. Pelo contrário, ele está em evolução, assim como nós também estamos. Tá bom? Segura aí que daqui a pouco a gente vai explicar um pouco mais. Próximo slide, João. Então, vamos lá. O que acontece quando o animal desencarna? Vamos lá. O animal torna-se inconsciente antes que perceba a sua morte
e vai para o mundo espiritual sem traumas. Muitas vezes, quando vocês foram no veterinário e teve que sacrificar o seu animal porque ele estava em sofrimento, ele já estava sendo tratado pelos veterinários do espaço. Assim como nós somos desligados dos pés até a cabeça quando a gente for desencarnar, os animais também vão sendo desligados. Prestem atenção, vocês que já tiveram animais que desencarnaram e vocês começaram a perceber que horas antes do desencarne, ele já não estava respondendo, ele já estava meio molinho, ele já não estava assim tão, ele já não te dava atenção. O que ele queria? Ele queria carinho. Ele queria aconchego para se sentir confortado. Olha lá. Vai para o mundo espiritual sem traumas. Lá ele fica aguardando a sua próxima reencarnação. Segura que daqui a pouco a gente vai explicar mais um pouco sobre isso. Na espiritualidade, isso vai ser a aula que eu vou dar daqui a 3 semanas para vocês. Eu vou aprofundar nesse assunto. Existem instalações e construções adequadas para o atendimento das suas diferentes necessidades, onde os animais vão ser tratados. Os animais, então, são agrupados no mundo espiritual por afinidade. Por quê? Senão, já imaginou gato, cavalo, cachorro, tudo junto? Ia ser um circão lá em cima. Acho que nem São Pedro ia aguentar. Porque senão um cão e um gato teriam problemas porque eles mal conseguem distinguir a mudança de dimensão. Então, vamos lá. Assim como nós, quando desencarnamos, temos a nossa colônia espiritual, os animais também têm a colônia deles. Eles também têm o hospital deles e também são tratados por médicos veterinários, tá? Até eles ficarem prontos para retornar. Eles podem retornar imediatamente se eles ainda não terminaram o curso deles, ou eles podem ficar aguardando um novo reencarne. Segura, que daqui a pouco a gente explica um pouco mais. Vai, João. Estou indo bem devagarinho para vocês entenderem. Os animais, vamos lá, eles são levados para os hospitais, são colocados em câmaras cilíndricas do seu tamanho. Então, uma baleia vai ter uma câmara cilíndrica do tamanho da baleia, uma lagartixa vai ter uma câmara cilíndrica do tamanho da lagartixa. É proporcional ao animal. E sobre eles cai uma substância vaporosa e líquida ligadas com o cilindro por um tubo transparente que induz o sono e funções terapêuticas, mudando com frequência de cores. Frequência de cores no mundo espiritual é uma coisa assim bem complexa. Aqui nós conseguimos ver 7 cores e nuances. No mundo espiritual, você vê 7.000 cores e mais nuances, tá? Então, é mais ou menos assim. Você pensem num scanner, tá? Eu tenho aqui um cilindro e, de vez em quando, passa o scanner e o scanner volta. Quando ele passa, vem substância vaporosa de cores e retorna. Essa substância vaporosa, ela vai cuidando desse animal e vai tirando dor, vai tirando o sofrimento dele, nesse sentido, até ele ficar bom. De tempo em tempo, a luz escaneia o animal, mostrando seu estado de saúde. Outra finalidade do tratamento é apagar de suas memórias as cenas de sofrimento, sem retirar a sensação que servirão de alerta numa próxima encarnação. Vamos lá. Eu mostrei agora há pouco para vocês a duquesa. Eu tenho essa raça Chow há mais de 20 anos. Então, já tive outros 2 cachorros iguais a ela. Sempre fêmea. Eu gosto de fêmea. Então, a primeira que eu tive, você saía na rua com ela. Eu moro aqui do lado do Campo de Marte. E uma vez ou outra, eles dão uma limpada na mata do Campo de Marte, porque o mato sobe muito, então eles têm que... E, às vezes, eles juntam toda aquela palha que ficou e jogam fogo, para aquilo queimar rápido, eles abafam e acabou.
A bambina, se ela sentisse o cheiro da fumaça, ela saía desembestada. Por quê? Provavelmente, na outra encarnação dela, ela morreu queimada. Provavelmente. Ela não podia chegar perto de fogo, ela não podia chegar perto de brasa e nem de cheiro. Cheiro incomodava muito ela. A duquesa, essa que eu tenho aqui agora, ela pisa em cima da fogueira, até dança amarelinha na fogueira, ela não está nem aí. Mas ela morre de medo de banho. Tanto é que quando ela toma banho, o estresse dela é tão grande que aqui o focinho dela, essa parte de baixo, chega a descamar. De desespero do banho. Ela fica assim uns 10 dias depois do banho. Então, se você começar a prestar atenção na característica do teu animal, você vai perceber algumas nuances que ele tem de vida passada. Porque ele traz, quando ele volta, que ele retorna para trabalhar na nossa casa, para ficar na nossa casa, ele traz algumas memórias já grudadas no perispírito dele, assim como a gente, tá? São lembranças que a gente traz. Gente, tá muito chato ou tá bom? Tá bom? Bora. Tá ótimo. Então, vamos embora. Em segundos, as lesões desaparecem à medida que se desprendem das lembranças. Então, o animal ele vai ficar com aquela lembrança que ele vai trazer consigo, que vai fazer parte do histórico dele. Vou explicar daqui a pouquinho, eu explico mais um detalhezinho em cima disso. É que vocês têm que ter um monte de informação para depois a gente ir fechando os ganchos. Próximo slide, João. Como são escolhidos os animais que ajudam na espiritualidade? Lembra que eu falei isso agora há pouco? Conhecimentos, habilidades e boa vontade em auxiliar. Cães farejadores, água, boa visão, muares bons em transportar cargas. Então, vamos lá. 99% do pessoal que está me vendo agora assistiu o Nosso Lar. Vamos lembrar do Nosso Lar. Quando o Nosso Lar, quando eles faziam o resgate do umbral para a colônia Nosso Lar, vocês lembram que tinham umas carroças que elas transportavam aquelas pessoas que vinham para o Nosso Lar, que já tinham deixado o umbral e que vinham para o Nosso Lar? Então, quem que trazia aquelas carroças eram os muares. Muares, teve muita gente que perguntou em aula ao vivo o que era um muar. Muar é como se fosse uma mula, um pequeno cavalo. Esses muares, eles transportam, eles servem de transporte. Vocês lembram também, devem ter muito, podem procurar na internet, vocês vão ver que tinham cães enormes. Então, você vê que aqueles cães, o que eles falam? O que eles fazem? Eles ficam ladrando. Quando eles estão ladrando, eles estão pegando formas de espíritos não bons, vamos falar aqui não bons, que eles acabam com essas formas espíritos para não atacarem os mentores que foram buscar os resgatados e os resgatados que já estão em sofrimento para não serem atacados por essas energias. Vamos para frente que eu já mostro mais um pouquinho. Próximo slide, show. Presta atenção. Olha lá o Nosso Lar, olha a foto do Nosso Lar. Identifiquei a caravana que avançava em nossa direção, sob a claridade branda do céu. De repente, eu ouvi ladrar de cães a grande distância. O que é isso? Os cães, disse Narcisa, são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral, onde não estacionam somente os homens desencarnados, mas também verdadeiros monstros, que não cabe agora descrever. Onde está isso aí? Está no livro Nosso Lar. Então, quem que é a Narcisa? Narcisa é aquela enfermeira lá da Câmara, né, regeneradora, que está conversando com o André Luiz, e o André Luiz está escutando o latido de cão. Opa, o cão está ladrando, ou seja, e na hora que eles entram no Nosso Lar, pode ver que eles vêm trazendo as padiolas e os cães vêm do lado. Isso é muito característico, são cães enormes.
eles vêm do lado, eles vêm protegendo a caravana. Então, ele está protegendo os espíritos benfazeres e estão protegendo também as almas que eles estão trazendo, os espíritos que eles estão trazendo para irem para a colônia para serem tratados. Próximo, João. Os cães facilitam o trabalho. Os moares suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. Aquelas aves que são os ibis viajores, e nós temos esses animais aqui na Terra, podem procurar, são magníficos, são excelentes auxiliares dos samaritanos. Samaritanos é aquele pessoal que vai buscar aquele povo que está no umbral, para resgate. Por devorarem formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. Gente, isso é fantástico. E eles comem mesmo, eles não têm dó, eles vão lá, atacam. Tem livros se você não lembra se é nos Mensageiros, que, de repente, a colônia Nosso Lar, ela está para ser atacada em volta dela, e você vê raios, você vê tempestades, grandes tempestades, e os ibis passeando em volta, eles estão protegendo. É muito legal, gente. Próximo, João. Reencarnação. Agora, a gente viu o desencarnado animal, agora vamos pensar um pouquinho na gente. Como é que a gente reencarna? Primeiro, o que é reencarnação para a gente? Reencarnar significa a volta do espírito à vida. Cuidado que a gente vai fazer um paralelo com os animais já já. Em um novo corpo físico. Novo corpo físico. Isso é humano. Por que a gente reencarna? A gente reencarna para resgatar os nossos débitos e para a gente evoluir. Ponto pacífico. Reencarnaremos na Terra quantas vezes forem necessárias para aprendermos a ser melhores, através de várias experiências, resgatando nossos débitos, ganhando os novos conhecimentos e evoluindo. Isso está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 5, as questões 166A e B, 167 e 171. Tá? Aquilo que eu falei para vocês. Aqui é tudo pesquisado. Próximo, João. Então, nós temos dois tipos de encarnação. A reencarnação compulsória, que é aquela que colhe o espírito sem prévia concordância dele e até sem o seu conhecimento. Acontece com espíritos cujo grau de perturbação impede a análise clara da situação ou cujas faltas são tão graves que anulam a liberdade de escolha. Segura a informação. Reencarnação proposta, a semi-voluntária, é aquela que leva em consideração o livre-arbítrio, possibilidade de decidir, do que dispõe o espírito. Os mentores espirituais estudam os débitos e os méritos, programando os principais acontecimentos da próxima reencarnação. Então, vamos lá. Nós, como seres humanos, já estamos entre os animais e os anjos e os arcanjos. Nós vemos os anjos, os arcanjos e Deus, os animais nos veem como deuses. Ok? Quando a gente vai reencarnar na Terra, a gente vai lá e faz uma espécie de uma proposta, a gente faz um estudo de débitos e méritos, e dentro desses débitos e méritos, eu vejo que eu ainda tenho que resgatar e faço a minha programação da minha reencarnação de acordo com o que eu quero resolver na próxima encarnação. Tá certo? Vocês já aprenderam isso. Como é que será que é a dos animais? A dos animais é compulsória. O animal, ele não escolhe aonde ele vai resgatar. Ele não escolhe a família que ele vai cair. Ele não escolhe, ele não tem que ter a concordância de nada. Ele, tipo assim, ele vai ser resgatado aqui e ele vai para lá. No próximo slide a gente vai ver melhor. Vamos lá, João.
A reencarnação nos dá a oportunidade de resgatarmos o amor incondicional através da convivência com os anjos, que são os animais, que em silêncio nos ensinam mais que nós a eles e com amor se paga. Animal não reclama. Animal é aquele que está sempre disposto a dar amor para você. Será que eu estou sempre disposto a dar amor para o meu próximo? Quem é o meu próximo? Próximo, João. Agora vamos juntar tudo. Os animais reencarnam e não podem escolher as suas condições para a sua próxima reencarnação. Nem escolher a espécie de animal que vai renascer. Já sei que vocês vão querer fazer pergunta, eu já sei até o que vocês vão perguntar. Porque não possuem livre-arbítrio. Animal, ele, infelizmente, na evolução dele, ele ainda não pode decidir o que é melhor para ele, porque ele ainda está em aprendizado. Ele vai conseguir decidir o que é melhor para ele quando ele já passar para o reino hominal. Lembra dos 4 reinos que o João deve ter ensinado no começo do curso? Então, se ele está em evolução, um dia ele vai passar para o reino hominal. Aí ele vai poder decidir. A sua liberdade é restrita aos atos da vida material, às suas necessidades. O que o animal quer? Ele quer se alimentar, ele quer tomar água dele, ele quer servir e ele quer dar amor. É isso que ele vai fazer na sua evolução. A reencarnação dos animais é compulsória, ou seja, é necessária, e eles não têm resgate a realizar. Olha que legal! Animal não tem resgate. Ah, mas o animal sofre, não sei o quê, blá, blá, blá. Ele está em aprendizado. Assim como a minha cachorra, que não podia ver a fogueira, porque provavelmente ela deve ter desencarnado queimada. Mas antes do desencarne, os veterinários do espaço já estavam deixando ela de maneira que ela não sofresse e ela tivesse um desencarne rápido. Ok? Portanto, quando os nossos animais estão para desencarnar, a melhor coisa que a gente faz é fazer uma prece e pedir para que os índios, os franciscanos, os veterinários do espaço ajudem e acompanhem esse animal e não ficar chorando na frente do animal. Por quê? Você vai fazer ele entrar em sofrimento. O que ele precisa nesse momento é desapego, mas com muito amor e com muito carinho. Entenderam? Bora, João, próximo slide. Evolução. Os animais não progridem por ato da própria vontade, e sim por força das coisas, razão pela qual não estão sujeitos à expiação. Acabei de falar isso agora. O termo por força das coisas refere-se à organização espiritual agindo sobre o espírito animal, que não poderiam se conduzir por si mesmos, por meio da evolução, porque eles não pensam ainda, eles não têm raciocínio ainda, eles não têm lógica ainda. A evolução dos animais não acontece por suas vontades, pois eles não possuem o livre-arbítrio. A maioria dos animais não possui consciência de seu estado de seres espirituais em evolução. Para eles, a evolução é imperceptível. Tanto é que quando o gato, o cachorro, o papagaio, o passarinho, a baleia, o periquito desencarnam, eles continuam se vendo como o mesmo animal. Só que agora em plano diferente. E esse plano pode ser novos mentores, que eles já estão se acostumando com esses mentores desde antes do desencarne, ou então eles retornam para a mesma casa. Olha que legal. Próximo, João. Os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Sim.
Nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios de comunicação mais desenvolvidos. São sempre, porém, inferiores ao homem e se submetem a ele. Se você pegar Júpiter, você vai ter animais que já têm formas quase humanas, mas continuam sendo animais e eles trabalham em serviços mais pesados. Exemplo, na construção. Júpiter. Depois a gente fala sobre isso numa outra aula. Vamos lá, João. Os animais podem reencarnar no mesmo lar da reencarnação anterior. Toda vez que eu vejo uma pessoa que ela chega para mim e fala assim, Sueli, meu animalzinho desencarnou essa noite. Eu não quero mais. Por que você não quer mais? Ah, não, porque eu vou sofrer, depois ele vai vir outro bicho, eu vou ter que cuidar dele, e aí ele vai sofrer de novo, e eu não quero mais isso. Você pode estar negando o retorno do seu animalzinho de estimação. Porque se ele ainda não terminou a sua aula de conhecimento com você, que é o tutor, ele volta na casa do vizinho, ele volta num lugar bem próximo. E, de repente, você vê as características do teu bichinho anterior naquele animalzinho novo. Você vai dizer, nossa, igualzinho o meu. O João tinha um gato, eu não sei se ele já contou essa história para vocês. O João tinha um gato, eu não me lembro o nome do gato, mas o gato ele tinha umas certas características que no consultório dele, o gato andava por umas pilastras e fazia assim, 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 assado, e andava por lá e tal, não sei o quê. Bom, aí passaram-se o tempo, esse gato um dia, por um problema, um acidente que teve, esse gato foi embora. Ok. Tempos depois, aparece um novo gato na clínica do João. Aí o João fala, fica aí, né? Fica no lugar do... Eu não me lembro o nome do gato, estou tentando lembrar. Não era sapeca, Sueli. Oi? A peca. A Peca. sapeca. A sapeca. Pois aquele gato que veio da rua meses depois fazia exatamente o mesmo percurso, do mesmo jeito e da mesma maneira que o gato anterior. Ninguém ensinou, o bicho veio da rua e era novinho. Provavelmente, ele pode ter sido. Depois o João ainda viu outras características. E aí, a gente não vai forçar, a gente vai observar. Então, quando você tiver um bichinho de estimação que ele desencarna, nunca diga não quero mais. Pensa um pouquinho, porque agora você tem raciocínio. Ele pode estar voltando. Ou pode ir para um lugar próximo, porque ele precisa de novos aprendizados. Mas ele pode estar lá com você de vez em quando. Tenha certeza disso. Ou mesmo orientar o bichinho novo que você trouxe para casa. Ele pode dizer, a Cris não gosta disso, tá? Ela não gosta que faz xixi aqui no chão. Vai fazer lá fora porque tem que fazer lá na caixinha. Pode ter certeza que eles se ajudam. Eles se ajudam. Quando reencarnam em determinado lar, já sabem o que vão encontrar do ponto de vista energético. Nós, como os espíritas, sabemos que os nossos animais de estimação são nossos para-raios. Quando tem algum problema mais sério, principalmente de doença, primeiro o animal fica doente para depois a gente ficar doente. Prestem atenção nisso. Eu vivo ansiosa, eu vivo estressada, mas a minha cachorra vive com um pelotinho e vive se coçando. O teu estresse está primeiro na cachorra, depois vai pegar em você. Eu vivo cansada, teu gato vive dormindo pelos cantos. Na realidade, é você que está cansado, é você que está estressado. Ele está captando energia. Nós somos energia. Nós somos centelhas de luz.
Nós temos energia, a gente pode estar com a energia baixa. Eles captam a energia do ambiente, são nossos para-raios. Eles absorvem grande parte. Olha lá, os animais que vivem na nossa companhia adoecem em função das nossas energias, pensamentos e atitudes. Cuidado com o que pensamos. Olha a sintonia que nós estamos fazendo. Sintonia e afinidade, vocês já viram isso. Eles absorvem grande parte da energia do ambiente do nosso lar. Eles fazem isso para nos proteger. Olha o amor incondicional do animal. E porque gostam da gente. Eles não nos veem como deuses. Próximo, João. A presença deles purifica o ambiente, mas os torna sensíveis e facilmente eles adoecem, livrando seus donos de alguns problemas de saúde. Uma vez teve uma pessoa muito amiga, muito querida, que foi uma senhora no consultório dele e falou que não aguentava mais o gato e queria que ele desse cabo do gato. Dá cabo, né? Fazer eutanásia no gato. Ele falou, pois não. Qual dos dois vai primeiro? A dona do gato achou ruim. Ué, ela quis mandar matar o gato? Por que ela não vai primeiro? Quem sabe o problema não era ela, né? O coitado do gato, não, eu não gosto do gato, mata o gato. Olha a cabeça. Olha a responsabilidade do ser humano. Seu dono sensibilizado com a sua doença altera suas energias, atitudes e seu padrão vibratório. E dessa forma, a saúde do animal pode retornar. Lá na Casa do Caminho, a gente, muitas vezes, antes de terminar a nossa aula, existia o passe que nós dávamos aos animais. Tinha alguns animais que não poderiam estar conosco, porque lá não era permitida a presença de animais. Mas nós tínhamos um caderno que a gente fazia essa mentalização. Nossa classe normalmente tinha 60 alunos, João, ou até mais. Tinha dias que não tinha lugar para sentar. Imagina 60 pessoas vibrando amor, compaixão e gratidão para um animal em específico. Então, no caderno, a gente vibrava esse amor, essa compaixão e essa luz. Olha, vou dizer para vocês que não foi 100%, mas a grande maioria dos animais se recuperava. Tá certo que alguns tinham doenças já, né, definidas, que realmente a gente dava conforto para o animal. Mas a grande maioria, e o trabalho maravilhoso, lindíssimo que eu vi, quando eu estive várias vezes lá no CEF, foi o passe animal aos domingos. Era uma sensação maravilhosa. Então, por isso que, desde pequenininha, a Duquesa já conhecia lá o CEF. É um amor assim que não tem igual. Próximo slide, João. Estudos comprovam que pessoas que possuem animais têm menos problemas de saúde. Eles aliviam o estresse, ajudam o combate da depressão, diminuem a ansiedade e melhoram a coordenação motora. Além disso, auxiliam pessoas com dificuldade de relacionamento com outras pessoas. Você é daquela pessoa que é meio introvertida e tal? Tenha um cachorro. Sai no domingo. Você pega o telefone de meio mundo. O povo liga para você. Olha que coisinha mais bonitinha, não sei o quê. O que ele come? O que ele não come? Ele faz estrago, ele late, ele chora, ele não sei o quê. Como é que é? Os pais dele eram grandes, pequenos. Você começa a se relacionar com as pessoas. É maravilhoso. Você não está sozinho. Ele está te dando de apoio moral e está te sensibilizando. Ele está te ajudando a se relacionar com outras pessoas. Coisa que, normalmente, a gente sai para tomar um café na padaria e a gente não fala nem bom dia para o coitado que está servindo café para a gente. Olha como isso é bacana.
Para pessoas idosas, cuidar de um animal de estimação faz com que se sintam úteis. Tem muita gente que passa dos 70 anos e a própria pessoa começa a se sentir inútil. Quando ela ganha um animal de estimação, não precisa ser de raça, não. Às vezes as pessoas perguntam assim para mim, Sueli, eu queria dar um animal de estimação para minha avó. Quantos anos tem sua avó? Ah, minha avó já passou dos 70 anos. Então, eu falo para ela o seguinte, olha, procura pegar um animal que não seja muito jovem, mas que não tenha muita idade. Por quê? Para ela poder se identificar. Por quê? Um animal muito jovem quer correr, quer pular, vai fazer estripulia pela casa inteira. E uma pessoa de uma certa idade já não tem mais essa característica. Ela não aguenta nem os netos. O neto, quando vai na casa da pessoa, ela fala, Jesus amado, hoje eu desencarno, né? Porque faz bagunça. Então, o que uma pessoa de idade quer? Alguém para afagar, alguém para fazer companhia, para ela contar a vida dela passada, porque ele vai estar lá ouvindo. Ela pode contar desde a juventude dela, ele vai estar lá ouvindo e vai balançar o rabo, porque ele vai ficar feliz. Coisa que a gente não tem paciência. Próximo, João. Os animais são usados em diversas terapias para nos auxiliar. Se vocês forem no Hospital do Câncer um dia, câncer de criança, você vê que já tem cachorros que vão lá e que as crianças, dependendo, não é todo dia que tem, mas dependendo do dia de semana, tem muito labrador que vai lá e a criançada que está tomando quimioterapia ou que está fazendo rádio, ela pode estar tomando injeção de bezetacil na veia. Se o cachorro estiver lá, ela fala, vou ser forte que nem ele. A criança levanta. A criança ela fica feliz da vida. Pessoa de idade, pessoa principalmente com Alzheimer, ela pega o cachorro como se fosse um bebê. A sensação, gente, é fantástica, é maravilhosa. Se vocês virem um dia, vocês vão ficar doidos. Os cachorros são treinados para guiar cego, auxiliar criança com deficiência mental, com síndrome de Down e autismo. Equinoterapia chama isso aí. A Valéria falava muito sobre isso, porque a Valéria é uma professora nossa, amiga nossa, ela trabalhava, né? Ela trabalhava lá ela tinha cavalos no jockey. E alguns cavalos eram determinados para fazer para crianças que tinham síndrome de Down, crianças que tinham problemas de saúde. Por quê? Quando você coloca a criança em cima daquele cavalo, o cavalo começa a andar, o balanço do cavalo, naquela andada, ele acalma a criança. E a criança ela entra naquele ritmo e ela se acalma, ela se tranquiliza e ela não quer mais sair de lá. É sensacional, eu já vi. A diferença é que a criança, quando ela chega, que ela é posta no cavalo, e depois, quando ela tem que ir embora, ela não quer ir. Ela faz coisa para não sair. Próximo, João. É utilizado também cavalos na terapia de pacientes com síndrome de Down, paralisia cerebral e dislexia, que é um distúrbio de aprendizagem caracterizado pela dificuldade de leitura. E enormes progressos com crianças. Acho que está praticamente no fim, João. Ou é o último slide já? Obrigado para vocês. E aí tem um filminho para vocês agora. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Consciência Animal. Hoje, o assunto que nós abordaremos será: existem animais na espiritualidade? Será que existem? Mas será que existem pessoas no mundo espiritual? Nós temos a nossa vida aqui,
que nós sabemos hoje, ela é passageira. É um percurso, é uma viagem que nós estamos fazendo por alguma razão. Se quando nós viajamos, quer para um lazer, quer para trabalho, quer para resolvermos alguma situação inesperada, então nós viajamos, mas retornamos. Então a nossa vida aqui na Terra é da mesma forma. Nós viemos aqui porque por alguma razão deixamos coisas por fazer ou nos comprometemos a fazer outras coisas. Então nós reencarnamos. E com os animais da mesma forma. Eles estão aqui para evoluir e nós somos os responsáveis por isso. Ora, se nós estamos aqui, eles vêm da mesma forma, por que então eles não estariam lá? Existem colônias próprias aos animais que recolhem os animais quando eles desencarnam. Há aqueles que precisam de uma recuperação perispiritual. Então eles são acolhidos, são tratados. Há aqueles que já chegam em condições de poderem reencarnar quase que imediatamente. E há aqueles que já atingiram uma certa evolução e que podem servir a trabalhos lá no plano espiritual. Veja bem, ninguém fica sem trabalho. Todo mundo tem trabalho na espiritualidade. E os nossos irmãos animais também. Por que seria diferente eles existirem aqui e não existirem lá? Não seria coerente. Então, os animais, sim, eles estão também presentes no plano espiritual, porque como nós, a verdadeira vida é a espiritual. Boa tarde e até a próxima.